Existem lugares nas bordas de São Paulo que não aparecem nos mapas de satélite. Terrenos onde o silêncio não é sinal de paz, mas de uma vigília forçada pelo medo. Se você é um daqueles que buscam o horror que habita a realidade, inscreva-se no canal Lendas Malditas, pois hoje vamos descer aos estratos mais profundos da nossa própria história, onde o crime organizado se funde com superstições sombrias em cemitérios de facções proibidas. A terra nessas regiões periféricas, muitas vezes escondida sob o mato alto, o concreto de obras abandonadas ou o lixo industrial, guarda vestígios de rituais de execução que nem a polícia, nem a justiça conseguiram apagar da memória coletiva. Prepare-se, tranque a porta e apague as luzes, porque o que você ouvirá a seguir é uma investigação sobre o submundo paulista que muitos prefeririam que permanecesse enterrado para sempre. A história das facções em São Paulo não é apenas uma crônica de poder, armas e tráfico, mas uma narrativa marcada por uma ritualística macabra que se consolidou entre os anos 80 e 2010. Quando o Estado perde o controle sobre certas faixas de terra, o vácuo não é preenchido pelo caos, mas por uma autoridade brutal que impõe leis próprias. Os chamados tribunais do crime não são apenas julgamentos sumários em galpões escuros, mas processos que exigem um encerramento físico, um local de descarte que, com o tempo, passou a ser tratado com uma reverência distorcida pelos membros dessas organizações. O cheiro de terra molhada misturado com o metal oxidado de cercas enferrujadas é o prenúncio sensorial de que você se aproximou demais de um desses sítios clandestinos. Nas áreas industriais esquecidas ou nos fundos de matagais que separam bairros populosos de zonas de descarte, investigadores veteranos, cujos nomes foram apagados de registros oficiais devido a ameaças persistentes, relatam a descoberta de sinais que desafiam a lógica racional. Não se tratava apenas de ocultação simples, mas de uma mise-en-scène perturbadora. Encontravam-se, por vezes, velas dispostas em padrões geométricos, inscrições em carvão nas paredes de construções derrubadas e objetos pessoais dos desaparecidos organizados meticulosamente sobre pedras. O submundo paulista, em sua face mais cruel, desenvolveu uma forma de superstição que busca legitimar a violência através do sagrado, transformando a morte em um rito de passagem para o controle territorial. O medo nas comunidades próximas dessas áreas é palpável, um silêncio que se instala nas ruas assim que o sol cai e os postes de iluminação falham. É uma atmosfera que lembra os thrillers policiais mais sombrios, onde a paranoia é a única forma de sobrevivência. Moradores relatam ouvir sons metálicos que ecoam durante a madrugada, passos que não pertencem a nenhum vigilante e o latido incessante de cães que parecem pressentir algo que os olhos humanos não podem ver. Quando o morador desaparece na periferia, a pergunta que paira no ar não é sobre o que aconteceu, mas sobre onde foi cavado o buraco que servirá de túmulo antes que o amanhecer chegue. A ausência de corpos, em muitos casos, é parte da punição simbólica, uma forma de apagar a existência da vítima da memória do bairro. Muitas dessas investigações policiais foram interrompidas por uma força invisível, uma teia de corrupção e intimidação que fazia processos inteiros desaparecerem de delegacias. Testemunhas que um dia prometeram falar, silenciaram-se para sempre, após terem suas casas marcadas com símbolos estranhos, uma espécie de aviso de que o tribunal do crime estendia seus olhos para além dos muros do cemitério. Arquivos que deveriam conter perícias detalhadas, hoje não passam de pastas vazias, com notas laterais feitas à mão, que sugerem uma influência que vai muito além do tráfico comum. Existe, entre os sobreviventes dessas áreas,
a crença de que esses locais de execução possuem uma energia própria, uma aura que atrai o infortúnio e que faz com que a natureza ao redor pareça definhar, como se a própria terra rejeitasse o que foi nela depositado. A estética do horror urbano brasileiro aqui não é cinematográfica por escolha, mas por necessidade de sobrevivência frente a uma realidade que supera a ficção. Imagine caminhar por um terreno baldio com a névoa subindo do chão, sentindo o peso de 1000 olhares ignorados pelas autoridades. Os relatos de inscritos do canal que cresceram nessas zonas de sombra descrevem a sensação de estarem sendo observados, de que cada passo em falso carrega o risco de pisar em um solo que ainda guarda a marca da última execução. A cultura do medo, nessas periferias, gerou um folclore moderno, onde o corpo seco ou as entidades da floresta são substituídos por figuras mais humanas e, portanto, mais aterrorizantes. Os executores que nunca foram capturados e os desaparecidos, que, segundo a crença local, nunca descansaram de fato. À medida que nos aprofundamos na natureza desses rituais, percebemos que o objetivo não é apenas a eliminação de um inimigo, mas a marcação de um território como possessão absoluta. As inscrições encontradas nas paredes de concreto úmido, muitas vezes cobertas por fuligem e limo, funcionam como códigos que apenas os iniciados compreendem. Um idioma de sangue que estabelece a hierarquia do submundo. É uma forma de controle psicológico que mantém a população em um estado de vigília constante, onde qualquer movimento estranho deve ser ignorado para que a própria vida não seja interrompida. A pergunta existencial que surge é se esses cemitérios clandestinos teriam, ao longo das décadas, criado uma conexão entre a violência humana e um mal mais antigo, algo que habita as frestas entre o mundo dos vivos e a terra que nos engole. Nos anos 90, uma série de desaparecimentos em uma zona industrial da Grande São Paulo chamou a atenção de um pequeno grupo de jornalistas independentes que tentavam documentar a conexão entre facções e o uso de rituais de ocultação. Eles descobriram que em locais onde corpos eram enterrados, a vegetação mudava de cor e os aparelhos eletrônicos de gravação apresentavam ruídos inexplicáveis, como se o ambiente estivesse carregado de uma eletricidade estática persistente. O projeto foi abandonado após o desaparecimento de um dos membros da equipe e a destruição de todo o material colhido. O medo não era apenas dos criminosos, mas do que a equipe havia presenciado. Uma frieza ritualística que sugeria que a morte ali não era um fim, mas um processo continuado de tormento. A sensação de ser vigiado não é apenas uma paranoia comum aos que habitam o submundo, é uma realidade imposta. Nos arredores dessas áreas, o tempo parece seguir um ritmo diferente. Não há relógios, apenas a sucessão de turnos de sentinelas que vigiam o que não deveria ser encontrado. A influência da cultura do medo moldou gerações, fazendo com que as crianças aprendam a evitar certos terrenos, não por ordem de seus pais, mas por um instinto ancestral de preservação. Um medo herdado que reconhece o perigo sem precisar de explicação. Esse é o horror real do Brasil, aquele que flutua entre o true crime e a lenda urbana, onde o que é documentado pela polícia se mistura com o que é sussurrado nas esquinas durante as noites de tempestade. Ao analisarmos os documentos que restaram de investigações antigas, nota-se um padrão perturbador de falhas técnicas. Fotografias borradas justamente no momento em que focavam em objetos estranhos inseridos no solo, depoimentos que mudam de versão em poucas horas, e policiais que pedem baixa por motivos de saúde mental, poucos dias após vistoriarem áreas suspeitas. Existe uma linha tênue entre a investigação criminal e o abismo sobrenatural, onde a maldade humana, quando levada ao extremo,
parece abrir portas para algo que não conseguimos explicar. Talvez o maior segredo desses cemitérios de facções não seja o que está escondido sob a terra, mas o que permanece à solta, observando aqueles que tentam desenterrar a verdade. A chuva pesada, tão comum nas noites paulistanas, tem a habilidade de expor o que deveria estar oculto. Em épocas de grandes temporais, o solo mal compactado de terrenos abandonados cede, e o que estava guardado pelo silêncio das facções acaba por emergir, trazendo à tona não apenas ossos, mas a história de vidas interrompidas e rituais que nunca foram devidamente investigados. É nesses momentos que o medo se torna real, que a lenda urbana se transforma em evidência e que a comunidade percebe que o submundo não está longe, mas logo ali, sob os pés, em terrenos que todos fingem não ver. Você já parou para pensar quantas vezes passou por um lugar que, sem você saber, foi palco de algo que a humanidade deveria ter vergonha de ter criado? A reflexão sobre esses cemitérios proíbe a romantização. Não há honra na violência, não há mística no crime que justifique a crueldade imposta a tantos por organizações que se alimentam do medo. O que resta é uma profunda melancolia, uma cicatriz no solo paulista que nunca fecha. Investigar esses casos é um exercício de memória, uma tentativa de dar voz aos que foram silenciados e de entender a complexidade do mal que se infiltrou na estrutura das nossas cidades. A constante sensação de vigilância que sentimos ao explorar esses relatos é o reflexo da própria sociedade, que vive entre a necessidade de esquecer e o dever de confrontar a obscura realidade que se esconde nas sombras das periferias. À medida que concluímos esta incursão pelos cemitérios esquecidos, fica o aviso. O submundo prefere o anonimato. A curiosidade, neste caso, não é apenas um exercício intelectual. É um convite para olhar para onde ninguém quer apontar. A história que contamos hoje não é uma ficção, mas uma colagem de relatos, arquivos e o constante pesar de uma realidade que muitos preferem ignorar. A cada vez que ouvimos um som metálico perdido na noite, ou vemos um terreno baldio envolto em neblina, somos lembrados de que existem segredos que, por mais enterrados que estejam, continuam a pulsar sob o concreto. O horror não é um monstro que vive debaixo da cama. O horror é o que os homens são capazes de fazer uns aos outros e o que a terra, silenciosa e fria, é obrigada a guardar. Não tente buscar respostas imediatas em mapas ou notícias de jornais. A verdade sobre esses locais é fragmentada, dispersa em sussurros e em arquivos que só aparecem quando a poeira baixa. Se este vídeo lhe causou calafrios, se o silêncio da sua casa parece agora mais denso e carregado de significados, você entende o peso do que foi discutido. O objetivo do Lendas Malditas nunca foi apenas entreter, mas oferecer uma janela para o que preferimos não ver. A sensação de desconforto que você sente agora é o sinal de que a mensagem foi compreendida. Mantenha os olhos abertos para as sombras nas bordas da cidade, pois o submundo paulista continua a escrever sua história em silêncio. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto que não tem medo de encarar a escuridão da nossa própria realidade. A investigação sobre os cemitérios das facções não termina neste vídeo. Ela continua nas ruas, nos relatos que ouvimos e na vigilância constante daqueles que vivem no limite entre o medo e a verdade. Para que possamos continuar trazendo esses relatos proibidos, essas histórias que a história oficial esqueceu, precisamos do seu apoio. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também tem coragem de olhar para o abismo. O próximo caso pode ser ainda mais profundo, ainda mais sombrio, e nós precisamos de você
para desenterrar os segredos que ainda restam. O terror é um caminho sem volta, e nós estamos apenas começando. Nos vemos na próxima vigília, no próximo relato, onde a luz da razão falha e o sobrenatural, ou o puramente cruel, toma conta do ambiente. Fique atento, fique vigilante e lembre-se: nem tudo o que é enterrado permanece morto.